Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a Palavra. Nós vamos estar falando mais um pouquinho da Palavra de Deus, hoje no livro de Gênesis, capítulo 1 e o verso 1. Então, o termo no princípio de Gênesis, capítulo 1 e verso 1, é uma pessoa? Nós vamos estar analisando hoje. E eu gostaria de estar dando uma ilustração. A Palavra de Deus, nós estamos sempre aprendendo mais a cada dia. E eu coloco algumas ilustrações e qual eu vejo sobre o aprofundamento na palavra de Deus. Então eu vejo o seguinte: nós podemos comparar como o oceano, né? Então hoje é um tema um pouquinho mais aprofundado. Nós vamos estar vendo o original no hebraico, nós vamos estar analisando um pouco mais a fundo. E eu vejo o análise da palavra de Deus, né, do estudo da palavra de Deus, ele pode ser classificado de 4 maneiras nessa ilustração. Então vamos ilustrar como o oceano. No oceano nós temos as pessoas que admiram a vista do mar, do oceano. Só admiram, mas não chegam próxima. Então nós temos essa ilustração nesse sentido, as pessoas que só admiram a palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus, nossa, que bonito e tal, mas não aprofundam. É semelhante a essas pessoas que só admiram o oceano, veem que é bonito e tal, mas não aprofundam nada a mais do que isso. Depois nós temos as pessoas que chegam próximo na praia e molham os pés na água do mar. Então fala, nossa, é muito lindo o mar e tal, tem essa experiência de molhar os pés na praia. Então nós vemos as pessoas que só leem alguns textos, não aprofundam na palavra de Deus. Depois nós temos a ilustração seguindo mais a fundo, aquelas que mergulham na praia ali, no mar e nadam e tal. As pessoas que aprofundam um pouquinho mais, leem o contexto, leem versões diferentes, né? Procuram aprofundar cada vez mais. Mas nós temos aquelas que mergulham, né, com um cilindro de oxigênio e veem as maravilhas do fundo do mar. Então é a mesma coisa quando as pessoas se aprofundam nos originais, as pessoas se aprofundam no texto, no contexto da palavra de Deus, vai estar mergulhando e vendo as maravilhas que Deus tem para nos revelar, ok? Vamos seguindo aí nesse texto, então, ao qual nós vamos estar aprofundando, né? Mergulhando nesse mar aí da palavra de Deus, estar analisando cada vez mais, aprofundando na palavra de Deus. Vamos analisar Jesus Cristo em Gênesis capítulo 1 e verso 1. Então, o texto é bem conhecido. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Capítulo 1 e verso 1. Onde encontramos Jesus Cristo nesse versículo especificamente. Então, vamos estar aprofundando um pouquinho dentro dos originais e depois nós vamos estar aplicando no contexto bíblico. Vamos estar analisando que, em hebraico bíblico, no princípio, né, no nosso português, no original hebraico é Bereshit, que significa no princípio ou em princípio, que nós vamos estar analisando aí. A tradução mais próxima no original seria em princípio, em vez de no princípio. Por que então no nosso português é traduzido como no princípio, né, se o original seria em princípio? Segundo alguns hebraístas, estudantes da palavra de Deus, né, especificamente da língua hebraica. Então, segundo alguns hebraístas, é pelo motivo da palavra princípio se tratar de um nome próprio, né, o nome próprio seria um nome de pessoa, né? Vamos pegar como exemplo para ser prático, para vocês entenderem. Então, o nome próprio seria o nome de uma pessoa, não de coisa. Princípio aqui não se trata de uma marca temporal, mas sim de uma pessoa. Então ali, quando nós vemos no princípio, então imaginamos que em algum momento Deus criou, né? Logicamente que sim, mas nós imaginamos o tempo no começo, né? Nós logo imaginamos o tempo, mas nós vamos ver que é mais profundo, não é uma marca temporal. Nós vamos estar analisando agora
parte do Bereshit, e nós vamos estar vendo quais são os contextos dentro desse sentido aí da palavra. Vamos entender essa palavra no hebraico. Então, Bereshit. Bereshit é uma junção de B com Reshit. Então, B é uma coisa, Reshit é outra. Então, quando junta Bereshit, no nosso português traduz no princípio. Mas o original seria em princípio. Como nós vimos, por se tratar de um nome próprio, foi colocado dessa forma no português. Então, Bereshit. B significa em e Reshit, princípio. Aí nós temos também no original Bareshit. Então, Bareshit significa Ba é a junção de em mais o, então significa no, né? Em mais o, nós temos no. Aí Reshit também significa princípio. Então, quando nós vamos ver no original, o capítulo 1 e verso 1, a primeira parte ali, né? Logo o início, nós vemos que está escrito no original Bereshit, não Bareshit. Então, se tivesse Bareshit, significaria no princípio, mas Bereshit significa em princípio, tá? Vamos começar a partir daí, então. Seguindo o nosso texto, nós vamos estar analisando que Reshit vem da palavra hebraica Rosh, e Rosh significa cabeça, né? Vamos montando como um quebra-cabeça aí, vocês vão estar entendendo bem prático aí a hora que eu juntar os textos bíblicos. Então, Reshit vem da palavra hebraica Rosh, da raiz Rosh, e Rosh significa cabeça. Os significados, então, para Reshit são alguns, né? Conforme nós temos no português um exemplo básico, manga. Quando nós falamos manga, só um detalhe, no hebraico bíblico nós temos aproximadamente de 8 a 9 mil palavras, né? Agora, no português nós temos mais de 120 mil palavras, né? Não usamos tudo, nem 10% no dia a dia, mas nós temos bastante palavra, um vocabulário bem rico. Então nós vemos que se no português nós temos um exemplo como manga, nós temos o sentido, dependendo do contexto, pode ser manga de camisa ou pode ser manga fruta. Então, mesmo tendo bastante palavras no português, nós temos, às vezes, palavras que têm significados diferentes. Agora, quanto mais no hebraico bíblico, que nós temos entre 8 a 9 mil palavras. Então, é bem menos que o português. Então, os significados para Reshit são estes. Princípio, pode ser traduzido também como primeiro, pode ser traduzido como primogênito, pode ser traduzido como primazia e como cabeça, que vem da origem Rosh. Agora nós vamos estar juntando esse quebra-cabeça aí para fazer sentido. Vamos analisar nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, vamos começar com o apóstolo Paulo. Ele apresenta Jesus Cristo como o princípio. Então agora nós vamos estar entendendo aí. Já vamos dar uma dica aí para vocês, um spoiler. Então, o princípio está se referindo a Cristo. Mas por quê? Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta Jesus Cristo como o princípio. Aí o apóstolo Paulo vai estar falando, né? Ele apresenta em grego, né, nos escritos dele em grego, as conjugações e significados do original em hebraico. O que ele entendia, ele colocou num texto, né, numa passagem bíblica, citando a parte da criação, o que ele entendia, o que Deus revelou para ele do original, do hebraico, e ele estava relatando para os gregos, na língua grega, né, ou para outros, não precisaria ser somente gregos, mas na língua grega, para que eles, o que não entendiam hebraico, para que eles conseguissem entender essas conjugações, entenderem a parte da criação de uma forma mais ampla. Então ele apresenta em grego as conjugações e significados do original em hebraico, o que Deus revelara a ele sobre a criação em Jesus Cristo. Então já estão fazendo a ligação, né? Se nós colocarmos em princípio, e agora nós estamos vendo aqui em Jesus Cristo. Então nós vamos ver que o princípio que diz ali em Gênesis capítulo 1, verso 1,
refere-se a Jesus Cristo. Então vamos analisar aí. Esse texto ele está localizado em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 19. Essa versão é da Almeida Revista Atualizada, tá? Lembrando que eu sempre vou seguir a NVI. Quando eu coloco outras traduções, eu vou estar citando aqui para vocês. Então, seguindo aí. Ele, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, nós vamos vendo aqui, eu deixei bem diferente as palavras, os significados. Aqui o apóstolo Paulo vai juntando os significados no hebraico, né? E coloca nesse texto falando sobre a criação, sobre Cristo, e dando uma revelação aí, né, profunda da palavra de Deus. Então, começando ali do início de novo, ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, em ele, né? A junção de em mais ele, então, pois nele foram criadas, em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Olha a citação aqui já de Gênesis capítulo 1, né, que Deus criou os céus e a terra. Então aqui, todas as coisas nos céus e na terra foram criadas. As visíveis, aqui vai aprofundar mais ainda do que Gênesis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, Cristo, né, dizendo aqui, ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas serem feitas, ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, ó, mais uma vez aqui, mais um significado da palavra reshit. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E o princípio, mais uma versão, um significado da palavra reshit. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus Pai que nele habitasse toda a plenitude. Então vamos ver de uma forma seguida agora, sem muita pausa, para vocês entenderem. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus Pai que nele habitasse toda a plenitude. Então nós vemos aí em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 19, se vocês tiverem interesse, leia mais aprofundado aí o capítulo todo, vão ver o contexto aqui, por causa de tempo eu não vou pôr mais detalhes, estou dando algumas dicas, depois vocês aprofundem um pouquinho mais. Então aqui o apóstolo Paulo pega os significados, igual eu falei lá no início, né, citei 5, cabeça, primazia, primogênito, primeiro, né? Então dentro desse contexto dos 5 que eu coloquei lá, nós vamos estar vendo que o apóstolo Paulo ele faz uma citação da criação, comparando Cristo lá no princípio. Ele é esse princípio. Tá? Vamos seguir aqui, vamos ver mais uma citação bíblica. Agora o apóstolo João é bem mais direto e nos diz quem Jesus Cristo é na criação. Agora o apóstolo João vai ser bem prático. Tem a versão mais tradicional, né, que nós vamos estar lendo aqui. Nós vamos estar vendo que é a passagem de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Então, a passagem mais conhecida, de uma versão mais conhecida,
Aqui eu coloquei a NVI, mas a versão mais conhecida que as pessoas veem, que é no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então o verbo também é traduzido como logos no hebraico, no grego, que significa palavra, né? Então aqui nós vamos ver na NVI. Então o apóstolo Paulo diz, vocês sabem que, né, como se ele estivesse falando, vocês sabem que é esse no princípio? Então ele diz ali, no princípio era aquele que é a palavra. É simples assim. Na versão do verbo, então, quem era o verbo? No princípio, ele era o verbo. Entenderam? Então, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, nós vamos estar melhorando um pouquinho mais o entendimento. Nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos agora substituir de propósito o termo no princípio, em João capítulo 1, do verso 1 ao 3, por Jesus Cristo. Então, quem que é esse no princípio? Aquele no princípio de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse no princípio está se referindo a uma pessoa. Lembra que eu falei no início? Está colocado, em vez de em princípio, no princípio, que a tradução de Bereshit significaria em princípio. Bareshit significaria no princípio. Mas por se tratar, como os hebraístas eles fazem esse estudo, né, dentro da escritura, dentro da língua hebraica, por se tratar de princípio, a palavra princípio se referir a um nome próprio, então é colocado no princípio. Então nós vamos substituir, em vez de no princípio, vamos colocar Jesus Cristo. Olha só que o entendimento fica mais claro na nossa mente. Então João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, vamos seguir dessa forma, substituindo. Então, Jesus Cristo era aquele que é a palavra, o Logos. Jesus Cristo estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Então vocês veem como clareia mais a mente, né? Uma passagem mais profunda. Nós vamos estamos analisando no original e aplicando no nosso português. O que acontece? Na hora da tradução, não é que esteja errado, mas a tradução ela não é muito ao pé da letra, ela junta as palavras, o sentido da frase em cada língua para ser o mais próximo do original. Mas quando nós vamos no original e vamos entender a raiz das palavras, o significado, nós vamos ver que a nossa mente abre mais, o contexto bíblico ele expande mais, é como eu falei no início ali, mergulhando com cilindro de oxigênio para ver as maravilhas no oceano. Então aqui as maravilhas no oceano da palavra de Deus. Seguindo aqui, vamos estar partindo da metade para a nossa conclusão. Aqui já está na nossa conclusão, da metade para o final aí. Na análise de Gênesis capítulo 1 e verso 1, vemos então que Jesus Cristo é revelado na criação. Ele, o próprio princípio, por intermédio de Cristo, tudo foi criado. Então ele, Cristo, por intermédio dele, tudo foi criado. Deus Pai, ele é o arquiteto. Né? A Trindade é bem organizada. Então Deus Pai, ele é o arquiteto. Jesus Cristo é o construtor. E o Espírito Santo, o sustentador da vida. Então o Pai, ele vai ordenar o que vai ser feito. Por intermédio de Cristo, ele faz as coisas acontecerem. Ele cria, por intermédio da sua palavra, né? Ele deixa tudo formado. E o Espírito Santo, quando nós seguimos ali a partir do versículo 2 a seguir, diz que o Espírito Santo, né, em Gênesis, no caso, do capítulo 1, o Espírito Santo, ele mantinha a vida. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Ele mantinha a vida. Então, o Pai é o arquiteto, Cristo o construtor e o Espírito Santo o sustentador ou mantenedor da vida.
Podemos então ler Gênesis capítulo 1 do verso 1 assim, né? Fiz também uma parafrase aqui, dei uma alterada no significado, nas significações do hebraico e coloquei no nosso português uma forma diferente para nós entendermos. Então vamos ler Gênesis, né, de uma forma um pouco diferente, capítulo 1 e verso 1, no mesmo sentido, mas com umas palavras diferentes e uns complementos. Então, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, por intermédio da sua palavra e por vontade de Deus Pai, criou os céus e a terra. Aí entendemos, dentro desse contexto, entendemos melhor a passagem de Marcos capítulo 4, do verso 39, que diz, né, na passagem que Jesus acalma o vento e repreende o vento e acalma o mar. Então entendemos quando ele diz, cala-te vento, aquieta-te mar. E aí os discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos que ele tem todo o poder foi dado a Jesus Cristo no céu e na terra. Ele mesmo diz, se não me falha a memória, é em Marcos ou Mateus 28, verso 18, né, puxando de memória aqui. Então ele diz que todo o poder foi entregue a ele no céu e na terra. Pessoal, agradeço mais uma vez vocês estarem acompanhando ao nosso canal, nossos estudos. Continue orando por nós, né? Por mim, pelo pessoal que ajuda aí a fazer o conteúdo, a parte da edição e tudo mais, para que nós possamos estar cada vez mais firmes, para que possamos estar falando cada vez mais da palavra de Deus. Vocês estão gostando do conteúdo, compartilhem, sigam, tá? Dê o like, aproveitem aí bem esse conteúdo, aproveitem aprofundar mais na palavra de Deus e estar buscando cada vez mais o Espírito Santo, o entendimento da palavra de Deus. Até um próximo vídeo, até lá.